Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a crucificação, os momentos que antecederam a crucificação, utilizando o Evangelho de João, lá no seu capítulo 19. Então, consequentemente, Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois ladrões, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos também escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim, os idiomas mais comuns naquela época, além do aramaico, que não está, mas era o popular, idioma popular na época. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Que Jesus havia dito que era o rei dos judeus, mas que não era o rei dos judeus. Mas Pilatos responde: o que eu escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, que não havia costura. Aí nós vamos continuar. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, sua irmã, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Disse depois ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa vara, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João, capítulo 19, os versículos lidos foram do 16 ao 30. Então aqui é uma descrição dos fatos que ocorreram anteriormente à crucificação de Jesus e consideram até o momento em que o corpo de Jesus, já completamente esgotado, perece. Gólgota, que é o nome do lugar, em que Jesus foi crucificado, ele significa crânio, a palavra crânio. E aí os pais da igreja, tinham diferentes opiniões sobre esse nome. Orígenes e alguns outros diziam que aquele era o local em que o crânio de Adão fora enterrado. Jerônimo, ele já fala que, embora essa interpretação seria agradável, ela não era verdadeira, que aquele lugar era um local em que as cabeças dos condenados eram cortadas, então haveria caveiras, crânios naquele lugar, e por isso então chamava-se de Gólgota. Segundo um escritor, filósofo, uma pessoa muito influente na sua época, foi Cícero. Ele nos diz que esse era o pior
suplício que um escravo poderia passar. E que isso dentro do Império Romano era reservado para os piores ladrões e malfeitores. Esse escritor, ele é um pouquinho antes, ele é um pouco mais velho do que o tempo, né, o nascimento de Cristo. Em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, a gente também vai encontrar referências sobre isso, referências também negativas. Declara maldito aquele que é pendurado no lenho, lá em capítulo 21, versículo 23. No entanto, logo depois que ocorre essa crucificação do Cristo, o símbolo da cruz, ele passa a ser típico daqueles primeiros cristãos. Lembrando também que um símbolo do cristianismo primitivo era o peixe por causa das iniciais, né? Mas a cruz também era um símbolo bastante comum naqueles primeiros cristãos. Só que não havia a presença de Jesus, do Cristo crucificado, era simplesmente a cruz. Somente mais tarde, vários séculos, é que então se coloca Jesus na cruz. A roupa dos condenados à crucificação, elas passavam para aqueles carrascos, aqueles soldados. Normalmente, 4 soldados faziam todo esse trabalho, o acompanhamento durante esse processo de crucificação. E da mesma forma aconteceu com Jesus. Cada um deles pegou uma parte, o manto, o cinto, as sandálias, e conforme nós encontramos lá no Evangelho, a túnica de Jesus não havia costura, era um pano inteiro, e eles não quiseram cortar em 4, então sorteou. O que também está sendo narrado, uma passagem lá em Salmos, no 22:18, que fala a mesma coisa: repartem entre si as minhas vestes e lançam a sorte sobre a minha roupa. Aqui, apenas para nós conhecermos, conforme alguns autores mais profanos da época de Jesus, essa crucificação ela corria em que a vítima era pregada pelos punhos, não pelas mãos. E os pés também eram colocados um sobre o outro na madeira, com apenas um cravo. A cruz, conforme o Evangelho, nós temos pequenas diferenças. Marcos fala que estava escrito o Rei dos Judeus, Mateus e Lucas, este o Rei dos Judeus, e em João, Jesus o Nazareu, Rei dos Judeus. Acredita-se, né, que exista ainda esse pedaço de madeira numa igreja lá em Roma, a igreja de Jerusalém, bastante degradada pelo tempo. João, como nós fizemos a leitura, cita a presença de 4 mulheres. E se a gente for ler lá em Mateus e Marcos, eles estão citando outros nomes, mas como diferença citam a mãe de João, que é Salomé, mas não citam a mãe de Jesus e nem Joana de Cusa. Então, colocando todas essas pessoas, seriam 5 pessoas, 5 mulheres, mais João, o discípulo preferido, amado de Jesus. Segundo o pensamento católico, isso também veio bastante tempo depois da crucificação. A partir desse momento, Maria seria a protetora de todas as criaturas humanas por causa dessa delegação que Jesus fez. Também se acredita que João cuidou de Maria, inclusive ela residiu em Éfesos depois desse momento. Ele realmente assumiu como sendo uma mãe. Mas é muito importante tirarmos algum ensinamento dessa passagem. A crucificação, ela significa que cada um de nós deve suportar com coragem os problemas, as dificuldades que se apresentarão em nossa vida. Isso como sendo, né, um exemplo vivo da nossa fé.
O Cristo, momentos antes da crucificação, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, senão que seja feita a vossa vontade. E aí, então, ele se entrega, ele enfrenta essa situação. Com certeza Jesus não precisava passar por uma coisa dessas, mas ele assim o fez como um sinal, um exemplo de renúncia e também para nos deixar esse exemplo de enfrentar, de assumir a nossa cruz. Tanto é que Paulo, lá em Coríntios, na primeira carta, ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que morrem, perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Paulo coloca essa questão do enfrentar a nossa cruz, os nossos problemas, a nossa dificuldade, a própria morte, é o caminho para a vida. Mateus também nos coloca uma passagem em que Jesus nos fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, não adianta a gente querer fugir das nossas dificuldades, dos nossos problemas, teremos sim que enfrentá-lo. Em outros estudos nós falamos sobre isso, existe um objetivo, um fim útil em nos melhorar, em crescermos com essas situações. Então Jesus sempre nos aconselha, é lógico, se for possível evitar, nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio, para fazer com que as coisas sejam melhores, procurar sempre o melhor, mas algumas situações nós teremos que enfrentar mesmo, não terá jeito. Uma doença, alguma dificuldade, às vezes os nossos familiares, né? Isso tudo faz parte da vida e Jesus nos fala que devemos renunciar a nós mesmos e aceitar essa cruz. Então, fica claro que Jesus nos deixou essa passagem da crucificação como sendo um exemplo a ser seguida e que cada um de nós possui a sua cruz, ela é pessoal, ela é intransferível. Um outro ponto é que é muito comum nós vemos um enfoque excessivo sobre essa passagem. Jesus nos deixa um guia de conduta, um livro, né, sobre como deve ser o cristão, as virtudes, as bem-aventuranças, que é o caminho que nós precisamos seguir, a mudança íntima que nós precisamos fazer. A crucificação é apenas mais um exemplo com certeza muito difícil para nós, né, que Jesus demonstrou, que Jesus passou para nós, mas a essência da mensagem de Jesus, ela é muito mais importante do que essa paixão de Cristo, né, ou esse sofrimento que Cristo enfrentou por nós para nos servir de aprendizado. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.